debaixo. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. Estamos aqui em nome da primeira URI, com os seus ciclos de exposição, e neste mês de novembro foi voltado para o estudo do Esperanto. O Esperanto dentro da visão da doutrina espírita. Que a espiritualidade maior nesses instantes nos envolva a todos nós. A primeira pergunta que nós fazemos, queridos irmãos: por que tratar do Esperanto dentro das casas espíritas? Porque, apesar de todo que bom que o Esperanto tem o seu desenvolvimento já há muito tempo, praticamente há 161 anos, se não me falha a memória, ainda é poucos espíritas que conhecem sobre o Esperanto. Então a URI, que possui dentro do setor de exposição, um departamento, digamos assim, um setor de Esperanto. O que vem a ser o Esperanto? Qual é a origem da palavra Esperanto? É como a própria, digamos assim, a própria palavra nos leva, aquele que espera, aquele que tem esperança. E ela é o que? Esse idioma, essa língua, é uma língua internacional criada com o objetivo de facilitar a comunicação entre os povos de diferentes países e cultura. Como é que ela surgiu? Foi através do seu criador, digamos assim, Lázaro Luiz Zamenhof, que viveu no período de 1859 e desencarnou em 1917. Se a gente prestar atenção, 1859, seu nascimento, praticamente 2 anos depois da primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi em 18 de abril de 1857. Então tudo, meus irmãos, nos leva a fazer muitas, digamos assim, em cima do assunto, nos leva a nos tecer vários comentários. Então Zamenhof, ele era polonês. Ele nasceu numa cidadezinha lá da Polônia, chamada Białystok. E justamente ali a Polônia, se a gente olhar no mapa, se tivesse aqui, a gente poderia mostrar mais. Vamos usar da nossa imaginação. Lá na Polônia, Alemanha, Rússia, Tchecoslováquia, Romênia, eram paizinhos ali que eram fronteiriços. E desde garoto, ele era filho de pais que eram médicos, eram pessoas, ele era de origem judaico, cristã, e ele, desde pequeno, ele tinha aquele pensamento, que ali era, devido ao problema do idioma, era um conflito permanente. Então, desde garoto, ele imaginava criar um idioma, que todos pudessem conversar e se entender. Isso era o sonho dele. E ele se empenhou para isso, porque desde o tempo de colegial, secundário, ele procurou estudar. E foi tecendo e apresentava para os seus amigos, e os amigos aplaudiam. Ele era uma pessoa assim, um garoto bastante inteligente. Mas seu pai disse assim: não, meu filho, todo pai é assim, quer ver a felicidade dos filhos. Deixa de lado essas coisas. Você vai ter que se sustentar, meu filho. Com isso aí você não vai a lugar nenhum. Como era uma família de médicos, vai estudar medicina. E o menino, obediente, realmente chegou para o pai: sim, eu vou estudar medicina. E fui estudar medicina em Moscou.
E pegou os alfarrabos deles, os rascunhos, e colocou lá na estante, lá na gaveta do seu quarto, da escrivaninha do seu quarto. E foi, estudou, e voltou com o diploma na mão, entregou ao pai, né? E a primeira coisa que ele chegou em casa depois foi procurar os seus rascunhos. E procurou, não encontrou. E daí a mãe, já com aquele olhar sereno, né, já sabia o que tinha acontecido, mas ela foi obrigada a dizer: meu filho, não perca tempo, teu pai já pegou aquilo ali, olha, aquele teus rascunhos, rasgou tudo e queimou, não sei o que ele fez, você vai ter que cuidar da tua profissão. Ele levou aquele choque, mas não se descompôs, exerceu a sua profissão, tentou a clínica, né, dentro da medicina, mas não se deu muito bem. Daí fez uma especialização para olhos, então oculista, ele era um médico oculista, é oftalmologista hoje, né? E começou a recordar, veio na sua mente com mais vigor as lembranças dos seus rascunhos, e se empenhou tanto, porque ele queria, na realidade, um idioma que não fosse de ninguém, que fosse do povo, que fosse da humanidade. Ele dizia que tinha duas coisas que separavam a humanidade. Primeiro era o idioma. Se tivesse um idioma depois do idioma pátria, do idioma nacional, que todos se conversassem, o mundo teria muito mais harmonia, pensava ele. E outra era a religião, né? Mas quando ele começou, até tentou alguma coisa sobre a religião, que chamaria-se humanismo, os próprios colegas dele disseram: não, meu, você deixa isso aí, já com o idioma já é difícil, imagine se você entrar nesse campo da religião. Então ele deixou por uns tempos, e se empenhou tanto, depois de 10 anos de estudos e de dedicação, no dia 26 de julho de 1887, ele lança o primeiro livro sobre o Esperanto, que é o Nua Libro de la Lingvo Internacia, o primeiro livro da língua internacional. E este livro, ele procurou pegar de todos os idiomas, digamos assim, do planeta modernos, né, a coisa mais importante, digamos assim, o que tinha de melhor desses idiomas, e trouxe o idioma Esperanto com apenas 16 regras gramaticais, a pronúncia, alguns exercícios e um pequeno vocabulário. E o pensamento dele, meus irmãos, era substituir, digamos assim, e destruir as barreiras da Torre de Babel moderna. O que era essa Torre de Babel? Todos nós conhecemos a história da Torre de Babel, né, meus irmãos? Era justamente os 6.800 idiomas falados no nosso planeta. Então ele queria que tivesse, além da sua, digamos assim, da sua língua nacional, teria que ter o idioma como uma segunda língua, para que houvesse entendimento no povo. E assim ele fez. Publicou e já houve uma aceitação no início. E depois muitos perguntam assim: mas para que serve o Esperanto além disso tudo? Olha, para correspondências, literatura, programa de rádio, televisão, internet, que depois, com o advento da internet, a partir de 1985, o Esperanto tomou força, né? Hoje você vai, acessa, tem cursos, né? Tem uma série de informações que te deixa mais a par de tudo isso. E encontros, turismo e viagens internacionais. Em cada país, cidades importantes, tem núcleos de esperantista. E que, se você quiser, hoje, como tem esse intercâmbio entre escola, no ensino, né, entre as universidades, também tem com Esperanto. Você pode se hospedar na casa do esperantista, no local, no hotel esperantista, dentro da sua profissão, né? Se é médico, se é dentista, se é professor dentro de uma área de história, se é qualquer área
de profissional tem esperantista no mundo, que você pode manter, digamos assim, esse intercâmbio, né? Então isso aí é autorização. E como é que se estrutura esse movimento, né? Então, nas principais cidades de cada país, os esperantistas eles se reúnem em clubes, onde ali, digamos assim, e eles são representados por uma entidade denominada Liga ou Associação. Aqui em Florianópolis nós temos a Associação Esperantista de Florianópolis. E agora, este ano, nós conseguimos um local, porque era difícil, um local era aqui, às vezes numa casa espírita, na outra, até. Agora nós temos lá no SIC, no Centro Integrado de Comunicação, uma sala destinada para a Associação Esperantista aqui de Florianópolis. Toda segunda-feira, né, a partir das 19 horas até as 21 horas, se reúnem os esperantistas ali, né? E tem cursos iniciais, avançados, intermediários e avançados. É um convite que nós já estamos fazendo aos meus irmãos, né? Então eles se reúnem assim, né? E ali é onde, digamos assim, o Esperanto ele é divulgado, ele é cultivado, ele é ensinado, porque não pertence a nenhum povo, né? Não pertence a nenhum país, nenhuma civilização. E a justificativa por que estudar Esperanto? É de fácil aprendizagem, eu vou dizer por quê, do que qualquer idioma nacional, com economia de tempo, dinheiro, podendo ser aprendido sozinho. A Federação Espírita Brasileira possui lá no seu site, gratuitamente, o livro Esperanto Sem Mestre, de Francisco Valdomiro Lones. Está lá à disposição de todos. Só chegar lá, entrar no site da Federação Espírita Brasileira e tirar, digamos assim, a cópia. E vocês vão ter ali um excelente professor, que foi, né, e que continua sendo no plano espiritual, Francisco Valdomiro Lones, grande esperantista do passado. Outra coisa, por ser um idioma internacional neutro, meus irmãos, isso quer dizer, não tem ligação com nenhum país, nenhum povo, né? Sem hegemonia cultural, política, religiosa e econômica mesmo. Quer dizer, hegemonia quer dizer sem supremacia de qualquer país. Ele é neutro, é uma língua neutra. Com a internet, meus irmãos, a partir de 1985, como nós comentamos, desfez a distância física, né, que hoje o nosso planeta virou uma aldeia global. Tudo que se passa no espaço do nosso planeta, estamos recebendo no mesmo instante em nossas casas, através dos veículos de comunicação. E também o Esperanto diminuiu as distâncias linguísticas, meus irmãos, né? Se você fizer qualquer trabalho e publicar no Esperanto, no idioma Esperanto, seja você alemão, inglês, lógico que nós sabemos que a língua inglesa domina, né? Na parte da economia, domina na parte também das línguas, né? Mas, pelos dados que nós temos, somente 10% do planeta fala inglês, gente. 10%. 10%. Mas ela tem a sua grande importância. E com isso diminui também a distância linguística. Se você publicar no Esperanto, todos, não importa qual o seu idioma, todos poderão ter acesso a essas informações, digamos assim, pesquisadas, essas pesquisas que são realizadas. Ela une o Ocidente e o Oriente, é ponte entre as religiões, porque todo esperantista ele já tem uma tendência para a parte da fraternidade, da união, já desenvolve, né, dentro de si, pelo simples fato de ter um idioma em que ali não existe fronteiras, né? Fala o idioma Esperanto, o francês, o português, o alemão, o chinês, o italiano, o japonês. Então isso aproxima as pessoas.
E uma coisa importante, meus irmãos, ela serve-se principalmente para a divulgação das obras espíritas no planeta. Essa é a razão da Federação Espírita Brasileira ter se empenhado tanto com relação ao Esperanto. Quem aprende Esperanto, meus irmãos, tem o privilégio de usufruir de duas cidadanias. Uma que é a sua nacional e a outra que é do mundo, mundial. Porque nós podemos nos comunicar e ter acesso, meus irmãos, às culturas, à economia, aos conhecimentos de outros países, através do Esperanto. Mas o que nos leva aqui, meus irmãos, depois dessas informações, para colocar meus irmãos a par da situação do Esperanto no nosso planeta, nós temos que ver o Esperanto, digamos assim, dentro da visão espírita. Por que dentro da visão espírita? Tem um livro, A Língua que Veio do Céu, que são autores diversos, obra espírita, La Lingua que venis del cielo. Se meus irmãos notarem, e segundo dizem os especialistas, o Esperanto ele tem a flexibilidade do inglês e a sonoridade do italiano, né? La lingua que venis del cielo, a língua que veio dos céus, meio próximo a nós, dá para entender, até meio que intuir-se, né? Na pronúncia e na tradução, porque 70% dos radicais do Esperanto são provenientes do latim, né, meus irmãos? E nós que somos da língua neolatina, português, a língua portuguesa, francesa, italiana, né, espanhola, são oriundos do latim. Então nós temos essa facilidade de aprender o Esperanto, de pronunciar o Esperanto dentro de uma pronúncia muito, segundo o especialista, muito mais, digamos assim, enfática do que as dos demais países, como o alemão, o francês. Sempre vai ter um sotaque francês, um sotaque alemão, né? E a nossa língua já favorece o idioma português estudar e ter uma pronúncia com relação ao Esperanto. Com tudo isso, meus irmãos, nesse mesmo livro, ele fala assim, diz assim, tem uma mensagem de Emmanuel através de Chico, que diz assim: tal como Jesus afirmava não ter vindo ao planeta para destruir a lei de Moisés e os profetas, o Espiritismo, na feição do Consolador, também não surgiu para eliminar as religiões existentes. Não vim destruir a lei e o profeta, mas dar seguimentos a ela. E dos 10 mandamentos, guarde apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, disse Jesus. O Esperanto, da mesma forma, não veio para substituir as línguas utilizadas no mundo. O seu papel, o seu objetivo, a sua missão é muito mais ampla, meus irmãos. É para a união, para a confraternização dos povos. Ismael Gomes Braga, que foi um grande esperantista e continua sendo no plano espiritual, porque a nossa vida não para, meus irmãos. Nós continuamos dentro daquilo que nós fazemos, dentro daquilo que nós nos propomos, dentro do trabalho que nós realizamos, nós continuamos nossa vida no plano espiritual, estudando, se aperfeiçoando cada vez mais. Ismael Gomes Braga era sobrinho de Abel Gomes, são espíritas, e também ele era esperantista, né? Abel Gomes, lá do movimento mineiro. E ele gostava muito de Ismael Gomes Braga, seu sobrinho, e sempre dizia assim: vamos lá para o centro espírita, como a gente faz em casa, né? Com os parentes, com os amigos, vamos lá assistir uma palestra, vamos conversar, vamos. E ele insistiu tanto, Ismael, que já dominava bem o Esperanto, foi participar de uma reunião. Naquele tempo, que tinha mesa mediúnica, os médiuns, e tinha assistência.
né? As pessoas que eram convidadas para esse tipo de trabalhos, né? Hoje já tem muito mais disciplina, não é que não tivesse disciplina, os tempos são outros, né? Então vinha muita gente e ele foi convidado para participar. E ele estava lá meio incomodado, né? Um médium recebeu uma entidade, outro ali, até que um dos médios recebeu uma entidade e fez uma pergunta. Alguém tem uma pergunta a fazer ali na plateia? Ismael estava louco para fazer qualquer pergunta. Daí, o que ele fez? Ele fez assim, fez uma pergunta em Esperanto, só ele, e possivelmente, ele ia testar agora, o espírito ia falar, porque o médium ali não sabia Esperanto, né? Daí diz assim, ele, "Kiam da fratoi mi estas", isso quer dizer, quantos irmãos eu tenho? E o espírito, através do médium, respondeu, "que vim fratoi", 5 irmãos. Daí ele pegou assim, meu Deus, ele tinha 8 irmãos. Mas daí ele disse, isso aí tudo é conversa. Já estava esperando dar uma folga para sair. Daí ele se tocou. Ele fizeram uma pergunta equivocada. Em português a gente diz assim, a gente tem 5 irmãos e 3 irmãs, né? A gente diz assim, quantos irmãos você tem? Tem 8 irmãos. Daí, se a gente quiser entrar nos detalhes, tudo bem, desses 8 tenho 5 irmãos e tenho 3 irmãs. Mas no Esperanto é algo bem mais preciso, gente. Para dizer irmãos e irmãs, tem que usar um prefixo dentro do Esperanto, que é o prefixo, é o GE, que é G. Daí ele disse, meu Deus. Daí ele voltou, se tocou e fez novamente, refez a pergunta, "que anda de fratoi mi estas?" Daí o Espírito respondeu, "ok de fratoi", 8 irmãos, quer dizer assim, 5 irmãos e 3 irmãs. Aquilo ali, a partir daquele momento, ele tornou-se espírita. E se nós temos as obras básicas, muitas delas foram justamente traduzidas para o Esperanto graças a Ismael Gomes Braga, né? que se inteirou dentro desse empenho, né? Porque tudo, meus irmãos, está escrito no plano espiritual. E foi a partir de 1937, por proposta de Ismael Gomes Braga, né? Já espírita, e com a cooperação de outros, como Luiz da Costa Porto Carreiro Neto, seus meus irmãos que já estão estudando Esperanto, que já estão lendo, que já sabem alguma coisa, ou são curiosos, as nossas obras básicas foram traduzidas também por este irmão, esse esperantista, né? Que também era espírita. E também Francisco Valdomiro Lones. Se quiser saber sobre a vida de Francisco Valdomiro Lones, é uma história bem interessante a vida de Francisco. Hoje a Fundação Lones, né, que distribui livros espírita e espiritualista, né? E entre outros, né, a Federação Espírita, a partir de 1937, começa a se empenhar a produzir livros, editar livros em Esperanto, com gramáticas, dicionários, traduções das obras fundamentais, complementares do Esperanto, meus irmãos. Então houve um avanço muito grande. E só, por exemplo, Francisco Valdomiro Lones tem 2 obras de interesse muito grande. Ele era da República Tcheca e daí, novinho, ele veio para o Brasil em 1993, 1994 e se estabeleceu aqui lá no Rio Grande do Sul. Tem a história da família dele lá, é bem interessante. Ele era espiritualista e tem muitas obras escritas, né, dentro do setor. Então ele tem 2 livros interessantíssimos, que é o Esperanto Semestre, que a Federação até hoje disponibiliza a todos, né? E o Esperanto como revelação, né? Esperanto que ele revelação, né? Que ele conta a história de Zamenhof ali, conta a história do Esperanto no plano espiritual, e nós sabemos que justamente o Esperanto veio como uma necessidade do plano espiritual. Quem assistiu o Nosso Lar, o filme Nosso Lar, e quem leu os livros, né? O Nosso Lar, o livro Nosso Lar, agora parece que vai ter uma segunda fase do filme Nosso Lar, né? Então sabe que
que lá, quando houve aquela guerra mundial, em que eles tiveram que se organizar, as colônias espirituais, né, de receber seres desencarnados de outros países, ali houve uma dificuldade de entrosamento por causa do idioma. Daí muitos dizem assim: não, o espírito ele não fala, ele se comunica pelo pensamento. Os espíritos mais evoluídos sim, mas nós ainda, no nível em que nós nos encontramos, se eu sou da língua portuguesa, eu vou falar em português. Se eu sou francês, eu vou falar em francês. Se eu sou alemão, eu vou falar. Então ali, lá, até o espírito tomar toda a sua pujança, né, aí é difícil. Então já essa necessidade do plano espiritual já foi trazido para o plano físico, para que as pessoas que aqui, né, estudassem Esperanto, e ele poderia ser requisitado ou ser, né, em qualquer cidade do plano espiritual, porque lá possivelmente, né, as colônias espirituais, né, teriam gente, digamos assim, para atendê-los, né, meus irmãos? Isso é um dos objetivos. E também tem o livro de Ivone A. Pereira, que já não leu as obras de Ivone A. Pereira, né, meus irmãos? Tem aquela Tragédia de Santa Maria, que ali narra a história de dois jovens de países diferentes, que se conheceram, se comunicaram através do Esperanto e se uniram através do Esperanto, entende? Então os casamentos, se a gente for para analisar assim, né, as uniões não pode ser só no país, mas também tem essa possibilidade de todos os países do planeta, né, meus irmãos? Então já eu acho que é uma coisa boa, né, dessa união, né? O Reformador de março de 2013 diz assim, que dentro das 6.800 línguas faladas no mundo, o Esperanto está entre as 100 línguas, gente. Veja só que dado interessante. É a 29ª língua mais usada nas Wikipédia, idioma disponível no Google, Skype, Facebook, WhatsApp, agora essas coisas todas. Eu estou me adaptando nessas tecnologias. Para a minha geração é difícil, né? E às vezes quando a gente vem pronto, às vezes as coisas não acontecem, né? Tem os imprevistos. Mas tudo isso, então, ela está entre as 29ª língua, entre as primeiras 29ª, entre as primeiras 29 línguas mais usada, né, na internet. E outro dado que me deixou bastante, digamos assim, contente, é o idioma mais falado na China depois do mandarim. O mandarim, vocês sabem, né, não é fácil. E lá nas escolas ensinam o Esperanto, gente. O dado, a China tem em torno de 1.300.000.000 de habitantes. Representa 20% da população mundial, que está a mais de 7 bilhões de habitantes. Então lá é o segundo idioma, né? Atualmente, meus irmãos, a Federação Espírita Brasileira prescreve nos seus estatutos departamentos, né, e seus departamentos, o ensino e divulgação do Esperanto das instituições espíritas. É por isso que nós estamos aqui conversando com os meus irmãos. Isso aí, se a gente for rever o passado, né, lá em 1909, quando o presidente da Federação Espírita Brasileira era Leopoldo Cirne, né? Quem quiser pesquisar, né, só acessar, né, a vida dessa pessoa, e fez a sua primeira manifestação em favor do Esperanto, abriu, né, para o Esperanto. E também de José Machado Tosta, que em 1912 ter dado início ao ensino gratuito do Esperanto, que permanece até hoje, meus irmãos, né? Com tudo isso, meus irmãos, Lázaro Luiz Zamenhof, triste por ver a Europa conflagrada em guerra, desencarna em 14 de abril de 1917, legando toda a sua obra à humanidade. No seu centenário de nascimento, que foi em 1959, né? Ele nasceu em 1858, e do seu desencarne, que foi em 2017, ano passado, o mundo liderado pela Unesco prestou-lhe homenagem. Porém, a homenagem maior
é o constante uso do seu idioma no mundo. Isso, para ele, que é o mais importante, meus irmãos. Com toda essa situação, nas palavras de Ismael Gomes Bragas, diz assim: o Esperanto é a certeza do livre espírito ser usado, ou ser lido, não só por idealistas cultos de todos os países, mas como também por ser estendido aos demais pela facilidade de ser traduzido para outras línguas. Então, um livro que chega lá na China, que chega lá em qualquer país lá da Europa, lá na Eslováquia, digamos assim, se tiver um livro Esperanto, ele poderá ser traduzido para aquele idioma daquele país, e tem essa facilidade. Ele serve de ponte, é uma ponte fácil, é a melhor ponte entre os outros idiomas. E na trilogia Evangelho, Espiritismo e Esperanto, rumo à unidade, destaca na Gênese, no versículo do apóstolo João, as promessas de Jesus Cristo. Um só rebanho, um único pastor. Parece que tudo está caminhando para o terceiro milênio, né? Tudo está caminhando para o mundo de expiação e prova, para o mundo de regeneração, né? Em que, esperando um só rebanho, um único pastor, quer dizer, uno grego, uno pastisto, né, meus irmãos? Quando o Esperanto, quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi traduzido por Ismael Gomes Braga para o Esperanto, que daí era a certeza realmente do livro espírita, o Evangelho, ser levado a todos os corações do mundo inteiro, meus irmãos, como promessa da espiritualidade maior. Um grande poeta catarinense, meus irmãos, Cruz de Souza, João da Cruz de Souza, que viveu no período de 1861 e desencarnou em 1898. Desencarnou com 36 anos de idade, 37 incompletos. Ele nasceu na antiga Nossa Senhora do Desterro, que é Florianópolis, e tornou-se o poeta do simbolismo brasileiro, mas ele só foi reconhecido depois de desencarnado. Desencarnou com problemas na miséria e também com o problema da tuberculose, que na época, né, era chamado mal do século. Mas ele foi adotado por um Marechal Guilherme Xavier de Souza e Clarinda Fagundes de Souza, que eram seus pais adotivos, e deu a ele, digamos assim, a oportunidade de ele estudar. Então, se a gente for ver o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, em Esperanto La Evangelio, La Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo. E ali, nessa tradução, né, de Ismael Gomes Braga, então, através da pena, da psicografia de Chico Xavier, Cruz de Souza manda um soneto, mostrando a importância da difusão do Evangelho no mundo através do Esperanto. Eu vou ler para os meus irmãos. Diz assim: torna a beleza do Evangelho Santo a revelar-se para o mundo inteiro, santificante e lúcido roteiro, a claridade excelsa do Esperanto. É a mensagem dos filhos do Cruzeiro ao mundo que transborda angústia e espanto, estandarte sublime, sacro-santo de verdades eternas, mensageiro. Simples, nobre, feliz, vasta e divina, eis que a língua dos povos descortina o código da vida, claro e puro. Salve o Brasil da paz, augusto e grande, de onde o Esperanto em luz se eleva e expande para a glória terrestre do futuro. Tornou-se esperantista depois de desencarnado, gente, né?
Cruz e Souza. E tem esse livro, o Esperanto na Visão Espírita, traz alguns comentários sobre tudo isso. E meus irmãos, nas palavras do espírito de Abel Gomes, que era tio, né, diz assim: nossa homenagem a todos os idealistas que abraçaram esta causa, que vale por permanente incentivo aos espíritas para perseverarem no estudo do Esperanto em suas vidas. Diz ele assim: com o Evangelho acenderemos nova luz na consciência coletiva. Com o Esperanto abriremos novos caminhos na fraternidade real entre as almas e povos. E com o Espiritismo descerraremos novos horizontes, a visão geral, para que entendimento sadio prevaleça na mentalidade terrestre do terceiro milênio. O Esperanto, meus irmãos, aqui em Florianópolis, pela URI1, tem 7 casas espíritas que dão curso de Esperanto. Primeiro nós temos aqui uns dados, como já comentei, do Esperanto lá no SIC, né? No Centro Integrado de Comunicação, toda segunda-feira das 19 às 21 horas. Temos também na NET, lá na universidade, né? Tem lá o estudo do Esperanto, gente. E temos no Centro Espírita Joana de Lima, toda quinta-feira, no Amor e Humildade do Apóstolo, toda terça-feira. Centro Espírita Luz e Caridade, lá na Trindade, onde é o centro que eu pertenço. Centro Espírita A Caminho da Luz, né? Seara Espírita Amigos da Fraternidade e Centro Espírita Amigos do Caminho, lá na Morro das Pedras. E o Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, o ICEP, e que é quinta-feira, e sexta-feira e segunda-feira. Então, meus irmãos, é um convite que nós fazemos aos meus irmãos para estudarem o Esperanto. E para nós chegarmos, digamos assim, e mostrar a beleza, o encanto do Esperanto, meus irmãos, tem um poema de Abel Gomes em Esperanto, e a sua tradução em Portugal, como dizem em português, só assim, que era nova luz, nova lumo venis al latero, lumo sancta de la sancta Dio, disfruidia tutte la mistero sulla forto de evangelio. Uma nova luz veio à terra, uma luz santa do Santo Deus, esvanece todo o mistério sobre a força do Evangelho. E tem umas trovinhas bem interessantes, Suno Cailuno, que é Sol e Lua, para a nossa reflexão, meus irmãos. La vivo estas bela, se lumas estelo rela, dum tago varma suno, dum nocto mirda luno. Cai que o suno estas, cai luno por latero, por niacoro estas, la amo, cai espero. Diz assim: a vida é bela, se brilha a clara estrela, durante o dia o sol quente, durante a noite a doce lua. O que são o sol e a lua para a terra, para o nosso coração, são o amor e a esperança. Então, meus irmãos, eu peço a licença, direção, que eu termino a nossa palestra, a nossa informação, né, orando o Pai Nosso em Esperanto. E eu pediria que nesses instantes, pedindo a espiritualidade maior que nos envolva nesse momento, nos dando força e coragem, para que possamos agradecer a Deus, a Jesus,
aos amigos espirituais que aqui se encontram, inundando os nossos corações, os nossos sentimentos, com a prece do Pai Nosso, que em esperanto é patronia. Patronia, quio estas em latielo. Sanctigata est via nomo, veno via regno, plenumitium via volo, kiel in latielo, tiel anco sur latero, niam panem tuitagam dono au ni hodiaŭ, pardonu au niai ŝuldoj, que ni pardonas au niai ŝuldantoj, ne forlasu nin en tento, liberigu nin de la malbono. Tiel estos, que Jesús Cristo beno nin tiam dano. Que Jesus Cristo sempre nos abençoe. Muito obrigado.